Sejam bem-vindos ao canal, pessoal. Vamos de política? Acompanhe comigo mais um vídeo aí. Já que estamos falando aí de ministros, Raquel, é hora a gente falar de Carlos Lupe, né? Porque é muito grave o que a gente revelou, está revelando, está descobrindo em relação a esse golpe contra os aposentados e pensionistas do nosso país e que se estendeu aí por alguns anos e atravessou governos. Bom, o que é mais quente e mais preocupante? É a declaração de uma funcionária, ex-conselheira de um órgão do INSS, que disse a seguinte frase: eu avisei Lupe dos problemas do INSS e ele nada fez. Estamos falando da advogada Tônia Galetti. Ela é ex-integrante do Conselho Nacional de Previdência Social. Ela afirmou que ela alertou pessoalmente, cara a cara, ao ministro Carlos Lupe, o ministro da Previdência, sobre o que estava acontecendo, sobre o problema dos descontos indevidos na conta dos aposentados e pensionistas logo após que ele assumiu. Isso foi em janeiro de 2023, ele tinha acabado de assumir o Ministério da Previdência. Nessa reunião cara a cara, ela com Carlos Lupe, ela diz, olha, tem problemas acontecendo. E aí ele disse que ia tomar providências. E nada foi feito. Nada foi feito. Galetti afirma que, diante da inação de Lupe, enviou pedido ao Ministério da Previdência em junho de 2023, alguns meses depois, porque ele falou que ia fazer alguma coisa, não fez nada em junho, enviou para incluir o assunto na próxima reunião, o que não foi acatado. E a pasta argumentou que a pauta do encontro já estava fechada. É muito grave isso, né, Raquel? Ela dizer que avisou cara a cara com ele e nada foi feito. Fabíola, é interessante a gente observar as datas, né? A conselheira, ela diz que avisou o ministro em janeiro de 2023. E ele deu entrevista à Folha de São Paulo dizendo, como que ele fala mesmo? Tem muita safadeza, mas eu não fui omisso, né? Eu pedi que tomassem providências. Bem, os números desmentem o ministro. É só a gente olhar o relatório da CGU, da Controladoria Geral da União, que baseiam a investigação. Esses convênios dessas associações, desses sindicatos que estão na gênese de toda essa corrupção dentro do INSS, eles existem, estou aqui com o relatório nas minhas mãos, desde 2016. Mas eles têm um salto de 2022 para 2023. Então, se ela avisa o ministro em janeiro de 2023, como é que se explica esse salto? Olha, a evolução do número de entidades e de descontos na mensalidade associativa em 2022 eram 706 milhões de reais. Aí ela avisa o ministro. Em 2023, eles fecham em 1 bilhão e 300 milhões de reais. Para ser mais precisa, 1 bilhão 299 milhões de reais. Então, o aviso não serviu de nada. O ministro Lupe justifica, dizendo que é a burocracia. Mas o gráfico, gente, ele não deixa mentir, que a gente não consegue aproximar. Mas ele é uma linha para cima, assim, ó. Ele é uma curva. Então, o que acontece? Esse esquema dessas associações que iam lá e sem as pessoas saberem que estavam submetidas a esse convênio, que cada mês era mordido ali um pouquinho do seu dinheiro, 2022 para 2023 ele tem um salto. E em 2024, se não tivesse sendo interrompido, ele ia continuar subindo e muito. Então, o ministro, a gente está falando no mínimo de uma omissão absurda ou, se não for, de coisa pior. Então, a grande questão aí toda envolvida é que é uma corrupção muito grave, porque para ter acesso ao sistema do INSS, as pessoas da cúpula do órgão elas tinham que estar sabendo. Então, foi afastado ali, né, o diretor de benefícios, o presidente do INSS, que o ministro defendeu. Agora, ele mesmo, ele está muito, mas muito enrolado nessa história.
Ela diz que avisou o Lupe e ele nada fez. Carlos Lupe, em entrevista, inclusive a gente pediu entrevista para Carlos Lupe hoje, aqui ao vivo no All News, para a gente inclusive questionar ele a respeito disso. E a assessoria disse que ele está com uma agenda muito complicada nesta segunda-feira. Bom, Carlos Lupe deu uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo, está até disponível também para você na nossa página do UOL, na página também do jornal Folha de São Paulo. E nessa entrevista ele diz, olha, tem muita safadeza, mas não fomos omissos, diz ele. Foram ou não foram, ô Josias, diante da fala dessa conselheira, né? Quando o Carlos Lupe diz, olha, é safadeza de muita gente. Ele tá livre, ele não tá nesse grupo da safadeza, Josias? Dá para deixar claro isso? Não, as desculpas do Carlos Lupe, Fabíola, tornaram a demissão dele ainda mais necessária. Ele deu algumas entrevistas, a da Folha é uma delas, e as apurações da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União sobre esse escândalo das aposentadorias já tinham deixado o Carlos Lupe seminu na semana passada. Aí vieram as entrevistas do ministro e ele conseguiu piorar o que já era horroroso. Agora nós temos na esplanada um ministro inteiramente nu, o Carlos Lupe está pelado, e ele se esforça para encobrir as suas vergonhas com desculpas esfarrapadas. Não há o menor risco de algo assim terminar bem, Fabíola. Surgiu em cena essa advogada que você fez referência, a Tônia Galetti, que integrava o Conselho Nacional de Previdência Social, um órgão presidido pelo Carlos Lupe, e ela alertou o ministro 2 vezes, em janeiro e em junho de 2023. Primeiro ano da gestão do Lula, essa advogada alertou o Lupe sobre a fumaça que exalava dos descontos feitos nas aposentadorias desde a gestão Bolsonaro. O Lupe deu de ombros. Deu de ombros até para um aviso que está registrado em ata. Aí criou-se um ambiente em que até o velho provérbio, aquele velho provérbio, foi pervertido. Permitiu-se ao ladrão fazer a ocasião. Aí vem o Carlos Lupe nas entrevistas, nessa da Folha, ele fala, a gente recebeu como herança uma instituição completamente dilapidada. O brasileiro é muito paciente com a incompetência, mas não com aqueles que são orgulhosos da sua própria incompetência. Nos 4 anos do Bolsonaro, esse assalto aos aposentados, ele cresceu de 604 milhões para 706 milhões. Em 2 anos de Lula, foi de 1,3 bilhão para 2,6 bilhões. Então, o Lupe conseguiu multiplicar a maldição que ele diz ter herdado. O ministro alega que tomou providências, mas tudo o que ele diz ter feito deu em nada. Aí ele fala, é assim mesmo, um tom meio resignado, né? Quem conhece a administração pública sabe que ela é demorada. A Polícia Federal e a CGU mostraram que no serviço público, como na vida, aquele que inventa pretextos para alguma coisa, para que alguma coisa não seja feita, acaba sendo desmoralizado por alguém que está fazendo a coisa. A Polícia Federal e a CGU estão fazendo a investigação que o Lupe se absteve de fazer. Quando foi alertado, é evidente que você precisa de fatos concretos. A advogada levou uma suspeita. Depois a imprensa noticiou, veio uma auditoria feita pelo Tribunal de Contas da União, e o Lupe foi dando de ombros para tudo. Ele se absteve de investigar o que se passava ao seu redor. E, diante de uma suspeita de que 6,3 bilhões de reais podem ter sido roubados dos aposentados, a maior contribuição que o Carlos Lupe poderia dar hoje ao país seria pedir demissão. O problema é que a enfermidade do incompetente é a falta de competência para enxergar até a própria incompetência. Então, ou o Lula percebe que as desculpas tornam a demissão do Carlos Lupe ainda mais necessária, ou o status de ministro concedido a esse personagem será a forma mais cara de simular preocupação com os aposentados, sem ajudar os aposentados. Então, o Carlos Lupe já devia estar fora do ministério, Fabíola. Aí você pergunta, ele está nesse lamaçal? Não importa. A investigação vai dizer qual é a responsabilidade do ministro. Há 2 hipóteses. Ou foi incompetente ou foi cúmplice. Em qualquer dessas hipóteses,
Ele não pode permanecer no ministério. Ele não pode permanecer no ministério. Então, passa da hora do afastamento do Lupe. Como ele não vai pedir demissão, porque ele acha que agiu corretamente, cabe ao Lula tomar essa decisão. E espera-se que o presidente tenha aprendido alguma coisa com casos pretéritos, né? Até aqui, o Lula, podendo cometer novos erros, ele insiste em reincidir em erros antigos. As possibilidades de cometimento de erro, elas são enormes. Não faz o menor sentido que o presidente cometa velhos erros, mas ele vem cometendo. Ó, muita gente da nossa audiência mandando mensagem aqui. O Felipe, por exemplo, falou assim, olha, a turma esquece, mas o Carlos Lupe caiu em 2011 no governo Dilma, do Ministério do Trabalho, por corrupção. E isso é mais um caso envolvendo o Carlos Lupe, né? Falando aí sobre o quanto isso mancha o governo Lula, com muitas dificuldades neste momento, cercado aí de casos de corrupção que fazem com que o governo enfraqueça no momento em que ele tem dificuldade de mostrar feitos. Vamos lá, professor Mayrovich, no caso do Carlos Lupe e pelo que a gente vê dessas declarações, né? A declaração dessa conselheira, dessa advogada, dizendo que foi alertado, ela falou que falou cara a cara com ele. O que isso pesa contra Carlos Lupe e investigações que vão vindo aí? Quer dizer, o fato de ele não ter dado sequência a uma investigação de algo gravíssimo que estava sendo apontado para ele, o que pode pesar aí contra ele nesse sentido e o afastamento dele? O senhor vê necessário o afastamento dele neste momento? Fabiola, evidentemente que sim. O Josias eu não vou repetir, apenas endossar o que ele disse já. Mas eu parto de um ponto que é o seguinte, para evitar esse escapismo ridículo que o ministro Lupe apresentou. É um escapismo. Por quê? Quando uma autoridade, e ele é ministro de Estado, ele é agente da autoridade do presidente da República. Quando uma autoridade recebe uma notícia de crime, quer verbal, quer formal, quando ele recebe, o que ele faz? Ele só tem, atenção, só tem dois caminhos. O primeiro caminho, se a notícia é de crime, ele não tem competência para promover uma ação penal. Então, ele encaminha essa notícia de crime ao Ministério Público, que é o titular da ação penal e quem tem poder, dever de investigar ou acionar a polícia judiciária para fazer isso. O Lupe, o ministro Lupe, oficiou, levou essa notícia de crime que ele recebeu para o Ministério Público. A resposta, pelo que se disse até agora, não há nenhuma indicativo que ele fez isso. Se ele não fez, em tese, estamos diante de um crime de prevaricação. Ora, ele tomou medidas administrativas, mas isso não é o suficiente. O suficiente é levar a notícia do crime, porque medidas administrativas podem não gerar absolutamente nada diante de uma entropia daquelas. Veja o que se desviou, o que se, aspas, roubou dos aposentados. Então, a estrutura que ele poderia ter, que ele poderia confiar, era zero. Ele deveria, evidentemente, nomear uma comissão para investigação e uma comissão com poderes, já que a estrutura administrativa dele, ele mesmo disse que, olha, isso é sempre assim, é uma porcaria, não funciona. Então, uma comissão apuratória fez isso? Pelo que se tem de notícia, não. Então, está bem mostrada a prevaricação. E o presidente Lula deveria afastá-lo, já deveria ter feito isso há algum tempo atrás. Professor Mayrovich, o senhor acha que isso daí vai acabar dando cadeia para alguém? Essa história do INSS? Qual é a tua expectativa na conclusão desse caso? Porque
como vários casos de corrupção no nosso país, a gente vê tudo acabar em pizza, né? E ainda mais quando é algo desse tamanho, parece que, sei lá, não vai acontecer nada envolvendo tanta gente. Qual deve ser o desfecho desse caso, hein? Olha, evidentemente eu não tenho esfera de cristal, mas a Tem gente sim, conhece, tem tanto é a sim. sua Não, pergunta. não engana a gente não, professor Maravilha. Ele A não sua, mostra, não é, Josias? Ele não mostra, mas ele tem uma bola de cristal lá, porque ele acerta para onde vai o Supremo, ele acerta. Não vem não. é, tá bom, Tem bola de tá bom, cristal aí sim, não engana a veja, gente. mas a minha esfera de cristal, ela mostra indicativos. E os indicativos, como você bem fez com a pergunta, se baseou em indicativos. Olha, isso não dá nada. Há pouco o Josias lembrou da cleptocracia. Nós temos um país onde a cleptocracia prevalece, a gente verifica. Então, mas nós temos um dado positivo. Qual seja, o Ministério Público, que passou por grandes tribulações, inclusive teve essa figura no governo Bolsonaro, o Ministério Público voltou a tomar um rumo. Voltou a tomar um rumo. O procurador-geral, Gonê, tem se mostrado atento. Evidentemente que pisou na bola 2 ou 3 vezes aí, mas ele tem se mostrado muito atuante. É evidente que ele vai atuar firmemente nesse caso, porque é um caso de grande repercussão. Então, nós temos, e aí mostra a minha esfera de cristal, uma outra situação. Com o procurador Gonê, que é uma pessoa bem equilibrada, mas não transige, é uma pessoa que não vai prevaricar, não vai prevaricar. Então, eu acho que o caminho via Ministério Público agora é um caminho que está muito forte. Por isso, eu não acredito que esse caso vá ficar impune, ainda que o Lula continue a inverter o princípio do direito administrativo e manter pessoas suspeitas ou altamente incompetentes Tem como agentes da sua autoridade. tem um aspecto, Dr. Walter, que eu queria ajudar a esclarecer a partir dos seus conhecimentos. O senhor falou há pouco na hipótese de o Lupe ter praticado prevaricação, né? Na semana passada, depois que vieram à luz essas descobertas da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, o governo decidiu, as investigações estão só no começo, segundo disse o próprio diretor-geral da Polícia Federal, e ainda assim, a partir de manifestação da Advocacia Geral da União, o governo decidiu suspender todos os descontos feitos nos benefícios de aposentados, a pretexto de desconto sindical, contribuição sindical, suspendeu tudo e já determinou que os descontos feitos nesse mês, como a folha já tinha sido rodada, eles vão ser retidos e devolvidos. Esse vai ser devolvido para os aposentados. Ou seja, tomou-se uma decisão cautelar. Olha, tem essa dúvida, então vamos suspender tudo e verificar o que é que está acontecendo. Depois verifica se volta ou se não volta a fazer os descontos. A minha dúvida é, à luz do que aconteceu, o Carlos Lupe cientificado, alertado já em 2023, depois em 2024 houve uma auditoria do Tribunal de Contas da União que, feita num ano específico, mostrou que havia problemas. Depois veio a CGU num relatório, fez entrevistas com 1.300 aposentados, 1.300 aposentados, 97% disseram, eu não autorizei desconto nenhum. 70% das entidades sob investigação não tinham nem entregue ao INSS a documentação que as credenciaria para fazer descontos dos aposentados. Então, diante desse quadro, já não se justificaria lá atrás, no ano passado, alguma providência
do ministro Carlos Lupe, ele na semana passada disse, não, mas eu não sei, as investigações estão ocorrendo em segredo de justiça, eu não tenho conhecimento de tudo, não poderia agir, mas diante destes indícios todos, já não deveria o ministro ter tomado decisões ou cautelares? Ele não poderia ter interrompido esses descontos lá no ano passado para fazer um freio de arrumação e ver o que é que estava irregular nesse repasse? Houve, nesse sentido, mais do que omissão? Sim, mais do que omissão, Josias, mais do que omissão, até pelo que você relata e bem relata. E essa desculpa esfarrapada de segredo de justiça, ora, então isso está sob segredo de justiça na minha casa, então eu não faço nada, eu não apuro nada. Não é isso. Ele teria que se mexer, verificar e colaborar com o que ele vai colhendo, informando aí a justiça. Ele não faz e dá outra desculpa esfarrapada. O que é o ponto, Josias? É verificar se ele é incompetente, se ele ficou dormindo em berço esplêndido ou se ele é conivente com tudo isso. E é isso que tem que ser investigado, né, Raquel? Qual é realmente a responsabilidade de Carlos Lupe. Você acha que esse afastamento deveria acontecer imediatamente, Raquel? Você vê essa necessidade do afastamento imediato agora de Carlos Lupe? Fabiola, eu sou favorável. Eu acho que diante do tamanho do escândalo, diante da falta de providências e da omissão do ministro, ele deveria ter se afastado há muito tempo. Como ele não vai fazer isso, por todas as entrevistas que ele deu, ele colocou claramente que ele acha que, quando ele diz tem safadeza, mas eu não sou omisso, ele está dizendo claramente que ele não vai se afastar. Agora, para mim, me falta um pouquinho de... me falta compreensão da frase dele, porque se você é gestor público e você reconhece que tem safadeza sobre algo que você geria, cabe a você mesmo se afastar para poder dar ampla abertura para as investigações. Falta coerência na frase dele. O Lupe parece que ele se abraça a esse ministério para manter o seu poder, manter a sua influência. Ele é de um partido pequeno, um partido que está sendo cortejado aí para fazer federação, para poder manter a sua sobrevivência. Um partido que tem pouca influência num campo que já é menor que a esquerda, que é um campo que está com a sua influência reduzida diante do tamanho do Centrão. Então, ele fica apegado ali àquele aquele poder e não dá espaço para que seria a decência, que seria se afastar do cargo e abrir espaço para uma investigação correta. Isso seria o melhor dos mundos. Agora, diante disso, o presidente Lula deveria afastá-lo do cargo. Agora, eu não vejo a menor chance disso acontecer por conta do histórico. O presidente Lula demorou meses e meses e meses para tirar Juscelino Filho do cargo, né? Foi um pedido de demissão, mas que a gente sabe que foi ali um acerto entre os dois, sendo que o Juscelino estava amplamente investigado pela PF, já denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Esse está se tornando um governo, diante dessa pretensa justificativa de não, precisamos da ampla defesa, que sim, é louvável, a gente sim tem que no Brasil sempre respeitar a ampla defesa, mas diante disso ele está se tornando um governo tolerante com a corrupção. Porque para você garantir a ampla defesa, você não precisa ficar apegado ao poder. Ninguém vai tirar do Lupe a ampla defesa apenas por pedir a ele para se afastar do ministério. Ninguém vai torná-lo culpado ou inocente de nada se ele simplesmente se afasta do poder. Ele não vai estar culpado de nada, ele só vai estar abrindo mão do poder para que a investigação possa ser bem feita. As pessoas confundem você assumir culpa com deixar o poder. São duas coisas absolutamente diferentes.